vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos. Dr. Marcelo Santos, nesses tempos mais recentes, a partir do dia 8 de janeiro de 2023, criou-se narrativas pela extrema esquerda do Brasil que estava chamando e ainda continua a chamar de terroristas, pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes e ali tinha vândalos, pessoas infiltradas. É claro que nem tudo foi esclarecido ainda, mas acerca dessas manifestações, dessas narrativas de que ali existiam terroristas, o senhor como operador do direito, como é que avalia essas acusações? O que a legislação brasileira trata sobre essa expressão? Exatamente, Arivan. Vamos desmistificar todas essas narrativas de conveniência, todo esse conjunto de eufemismos, de malabarismo semântico, como eu chamo, sabe? Essas gambiarras todas. Esse festival de horrores que nós estamos a ver no Brasil nos últimos meses, e isto é necessário que haja um basta a tudo isto. Vamos mostrar juridicamente o que é de fato e de direito terrorismo. Qual é a tipificação do crime de terrorismo, que é um crime hediondo, segundo a nossa Constituição Federal. E a legislação infra-regulamentadora, que ironicamente foi editada no governo Dilma, ela traz textualmente essa regulamentação, não só do que seria, do que é o crime hediondo de terrorismo, como também do procedimento hábil, a responsabilização não só daqueles que o praticam, mas também daqueles que, veja, ironicamente também, daqueles que se omitem em relação a ele e que, pior ainda, como de fato aconteceu naquela ocasião em 8 de janeiro, viabilizam e facilitam a ação de terroristas. Mas antes disso, nós vamos apenas aqui chamar a atenção para os lamentáveis episódios do último final de semana, que só vem a arrematar a nossa, toda essa nossa constatação lastimável. Os dois episódios grotescos, o primeiro de repercussão internacional, o bombardeio covarde, o ataque covarde, mais um dessa horda terrorista, desta feita sob o comando do Irã a Israel, mais uma vez. O Irã, que todos nós sabemos, é uma das maiores ditaduras, uma das mais sangrentas, das mais horrendas do mundo, e que, dentre outras coisas, financia o terrorismo em redor do mundo, inclusive o grupo terrorista Hamas, o Hezbollah, aqueles grupos terroristas ali do entorno do Iêmen, da Líbia, da Síria, enfim. E o segundo? Qual foi o segundo episódio, o segundo ataque? Exatamente por parte deste demente, deste ditador que se diz presidente do Brasil, que é abertamente um dos maiores apoiadores do terrorismo no mundo, que é justamente o Lula. O governo brasileiro, de maneira vexatória, mais uma vez omitiu-se diante desse ataque covarde por parte do Irã a Israel. Mas veja, o governo brasileiro, após o episódio do final de semana, emitiu uma nota estúpida, e isso também foi motivo de repercussão mundial e internacional, apenas manifestando, abre aspas, preocupação com o envio de drones e mísseis por parte do Irã a Israel. Sem falar a sequência nos últimos meses de asneiras e de outros absurdos que têm saído da boca deste sujeito que se diz presidente do Brasil, que acredita piamente haver sido eleito com 60 milhões de votos, mas que não tem coragem de ir à padaria comprar um pão na esquina, porque não há uma viva alma ali presente para aplaudi-lo. Basta que nós raciocinemos o conjunto de narrativas de conveniência, a distorção dos institutos jurídicos, a inversão, a destruição do ordenamento jurídico brasileiro por parte desse pessoal. O episódio de 8 de janeiro. Cidadãos brasileiros ali presentes, em sua grande maioria, munidos de bíblias, de bandeiras do Brasil, vestidos de verde e amarelo, carregando terços, velas, como eu falei, enfim, pessoas que estavam ali num movimento reivindicatório, um movimento movido por razões de ordem social, político, social, econômica, foram arbitrariamente acusados, taxados de terrorismo,
foram arbitrariamente presos. Muitos deles, centenas deles, continuam recolhidos ao cárcere de maneira absolutamente arbitrária, sem a garantia mínima constitucional dos princípios elementares esculpidos na Constituição Federal, dentre eles o devido processo legal, advogados tendo suas prerrogativas totalmente desrespeitadas, sequer de acesso aos seus respectivos constituintes, enfim. Então, uma imputação arbitrária, prisões ilegais, em lugar dos que de fato praticaram aquela bandalheira, os infiltrados, como você falou, que todos nós sabemos já quem são, apesar da supressão das provas, das imagens, principalmente, exceto essa militância estúpida, mas qualquer criança de 5 anos de idade sabe o que de fato aconteceu ali. Um grande teatro e militantes infiltrados promoveram toda aquela baderna, praticando crimes, sim, crimes de dano ao patrimônio público, de formação de quadrilha, dentre outros. Porém, os verdadeiros responsáveis por toda aquela situação estão livremente aí transitando pelas ruas, enquanto cidadãos e cidadãs de bem, idosos, até crianças naquele momento foram alvo dessas arbitrariedades, por estarem ali simplesmente lutando pelo que é certo, pelo que é justo, pela preservação do sentimento de patriotismo. Veja bem, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 43, traça os parâmetros, as diretrizes especificamente relacionadas a isto. Ele diz, o inciso 43 do artigo 5º, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo, é importante destacar, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Eu lanço a célebre pergunta, naquele episódio específico ocorrido aqui no Brasil em janeiro do ano passado, qual foi o resultado? Quem efetivamente foi responsabilizado, preso e está cumprindo pena? Os mandantes? Não, os mandantes estão gerindo o país atualmente, lamentavelmente. Os executores? Não. Grande parte deles, se não todos, continuam transitando livremente pelo país. E os que, podendo evitá-los, se omitiram. Estes, dentre outras coisas, estão a ocupar inclusive cadeiras, pasmem, junto à Corte Suprema do país. Então, terrorismo não é o que se viu ali naquele instante. Até porque, Erivan, terrorismo pressupõe, como nós vimos aí no final de semana, bomba, míssil, drone, explosão, morte, ofensiva militar, tanques, aviões, enfim, todo esse arsenal de guerra envolvendo nações diferentes, questões relacionadas à soberania, a território e, o mais importante, motivadas essas ofensivas por questões de xenofobia, por questões relacionadas a fatores outros que não aqueles que nós vimos no Brasil. Como é possível se conceber terrorismo dentro do próprio território da parte de brasileiros para com brasileiros? Isso não existe. Isso contraria toda uma lógica jurídica, fática. Até que ponto essa legislação vai colocar por terra essas mentiras que estão sendo divulgadas pela junta de governo lulopetista /STF? A Lei 13.260, de 16 de março de 2016, volto a dizer que, ironicamente, foi sancionada, foi editada, sancionada e publicada no governo Dilma, a Lei 13.260, no dia 16 de março de 2016, que prevê, no seu artigo 1º, o disciplinamento do crime de terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Em seu artigo 2º, logo no artigo 2º, a lei textualmente diz o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, nós acabamos de ler, que é o artigo 5º da Constituição, inciso 43, por razões, veja, por razões, motivações de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, é o que nós estamos a ver no Oriente Médio, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. O parágrafo 2º deste artigo 2º da lei
que é uma lei federal, a lei que regulamenta o dispositivo constitucional que estabelece a diretriz contra o terrorismo, um dos princípios da República Brasileira, que é o combate ao terrorismo, dentre outras coisas. Então, veja, o parágrafo 2º faz cair por terra, de uma maneira muito clara, vejamos o que diz o parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica, ou seja, a tipificação do crime de terrorismo, não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas, destaco, em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Eu pergunto, está ou não está perfeitamente caracterizado à luz desse dispositivo, que é textual, que é claro, que é literal, que o que aconteceu em 8 de janeiro não foi terrorismo. Estavam ali pessoas coletivamente reunidas, motivadas por questões de classe, ali havia classes profissionais, categorias profissionais, sindicais, religiosos, aqui os verbos são muito claros, contestar, criticar, protestar ou apoiar, ou seja, prerrogativas inerentes a um país que se diz democrático. Fica muito claro que tudo não passou realmente de uma grande armação, de um grande teatro, e o verdadeiro terrorismo, aquele que realmente provoca terror, como nós lemos aqui há pouco, provoca insegurança, provoca reflexos internacionais, põe em risco a vida de pessoas, como tem acontecido, o patrimônio, a paz pública, a incolumidade. O verdadeiro terrorismo, em vez de ser repudiado, em vez de ser combatido, em vez de ser questionado pelo governo brasileiro, em verdade é motivo de bajulação, de apoio expresso e irrestrito por parte deste sujeito, repito, que sofre de uma demência imensurável e que se diz presidente da República, e que vem destruindo o Brasil, juntamente com seus asseclas, com toda a sua horda criminosa e demoníaca, não só do ponto de vista econômico, como você acabou de ilustrar, né? O déficit do erário brasileiro, oficialmente, imaginem as nuances disso, chegar ao patamar de R$1 trilhão de déficit. É algo assim de absurdo, é algo de inimaginável e de absolutamente preocupante. Então, não só do ponto de vista econômico, mas o Brasil está sendo vilipendiado. Quando eu digo Brasil, leia-se o ordenamento jurídico brasileiro, a memória e a história do povo brasileiro, os valores, a cultura, os princípios jurídicos ou não, os princípios naturais, os valores divinos, ou seja, uma gama absurda, horrenda, nefasta, de afrontas ao país e, enfim, só nos resta lamentar por isto, por tudo isto, mas o povo brasileiro é soberano, maiores são os poderes de Deus, como a gente diz sempre, e eu costumo dizer também, o mal tem força, mas o bem tem poder. Então, mais do que nunca é chegada a hora, né, como você falou, a bolha estourou economicamente, o balde encheu do ponto de vista ético e moral, o Congresso Nacional precisa realmente tomar uma atitude drástica, porque o que está acontecendo no Brasil é algo que merece realmente atenção internacional e não tenha dúvida. O mundo já acordou para a realidade brasileira, que vive, sem dúvida alguma, indisfarçadamente, um regime ditatorial neste exato momento.